Seja muito bem-vindo ao Conselho Consultivo. O grupo de peritos do Partido Socialista admite prolongar o congelamento das pensões durante a próxima legislatura. O cenário macroeconómico apresentado na agenda para a década também prevê reduzir o valor das pensões futuras. O plano do PS para fazer crescer a economia passa por aumentar o rendimento disponível dos portugueses. Fora destas contas ficam os pensionistas. O cenário macroeconómico, traçado pelo grupo de 12 economistas, prevê que as pensões continuem congeladas na próxima legislatura, tal como acontece desde 2011. Os especialistas admitem rever as regras de atualização das reformas, mas terá de ser o PS a encontrar forma de o fazer. O grupo liderado por Mário Centeno admite que a situação da segurança social é frágil e uma atualização das reformas ao ritmo de 1% custaria ao Estado 260 milhões de euros. Fora desta regra ficam as pensões mínimas. Os especialistas garantem que o plano não prevê um corte nominal das pensões, um princípio que já tinha sido vincado por António Costa na sua afirmação como alternativa ao governo. Recorde-se que o Executivo está a estudar uma medida que poupe 600 milhões de euros ao Estado e que não põe de parte um corte efetivo nas reformas. Mas, além da atualização das pensões, os economistas defendem que o PS deve rever as formas de cálculo das reformas futuras. Os peritos prevêem uma redução gradual dos descontos dos trabalhadores para a segurança social até 4 pontos percentuais entre 2016 e 2018. A regra seria aplicada a pessoas com menos de 60 anos que descontam pela taxa máxima e o corte seria sentido a partir de 2021. Esta descida teria um impacto nas reformas entre 1,25% e 2,6%. No mesmo âmbito, o coordenador do grupo de peritos do PS admite que a idade da reforma pode vir a aumentar. Em entrevista à TVI, Mário Centeno explicou que a medida tem como base as alterações ao fator de sustentabilidade, um mecanismo criado pelo próprio governo do PS que obriga os trabalhadores a prolongar a vida ativa para evitar cortes nas pensões. António Gaspar, Mário Caldeira Dias e Rogério Fernandes Ferreira são os convidados deste Conselho Consultivo. Bom dia. Mário, começava por si. Estamos perante aqui duas visões bastante diferentes sobre caminhos para a recuperação económica. Estou a falar, por um lado, do PS, do outro lado, do Governo. Não, é verdade, mas também temos que reconhecer duas coisas. Primeiro, que o economista que escreveu isto, que é o Mário Centeno, que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa independente e é partidário, e portanto, é uma pessoa séria e competente. Não é? Portanto, e nessa perspectiva também acho que é bom que um documento deste tipo tenha aparecido, porque permite uma discussão e, de facto, uma troca de pontos de vista e de comparar alternativas. Tanto mais que daqui até ao programa do Governo do PS ainda muita água vai correr sobre as pontes. Não é? Nessa perspectiva é positiva. Também é verdade que o PS não tinha grandes alternativas. Porquê? Por um lado, tem que ser diferente do Governo para dizer a mesma coisa, embora saiba que a situação não permite grandes folgas, não é? Também não podia cair num radicalismo à Syriza que levasse a que o eleitorado, que hoje considera muitos sacrifícios feitos como um património adquirido, embora também saibamos que a dívida aumentou imensa e conseguir equilíbrios à custa de um aumento da dívida não é grande milagre, mas de qualquer modo os sacrifícios foram feitos e o saldo orçamental apesar, está melhor. Logo o PS também não podia cair num radicalismo que permitisse um argumento que vai ser sempre utilizado de qualquer maneira, que é que o PS quer voltar ao despesismo socratista. Portanto, não podia chegar a esse ponto e não podia abrir o flanco a esse ponto. Portanto, não está a considerar este conjunto de propostas, Mário, despesistas? Não, quer dizer, ficam a meio caminho, porque também é verdade, sempre se foi falando, e o PS nesse aspecto tem que ser coerente, de uma nova combinação entre as perspectivas do crescimento e as perspectivas da austeridade. Porque o próprio Vítor Gaspar, quando saiu, e muita gente foi reconhecendo, que a dose de austeridade foi excessiva, que matou a economia e que obrigou a sacrifícios muito maiores. O que é que se dizia então? Dizia-se então que devia haver uma nova combinação entre o problema do crescimento económico e da austeridade, porque são mutuamente compensatórios. E não há como fomentar o crescimento económico sem gastar dinheiro, é isso? O que o PS fez foi, no fundo, ficar a meio caminho, ficar entre uma coisa e outra. Em vez de ser 4 anos, só os 2 anos. Agora, é verdade, como disse, até o programa muita coisa vai ficar sobre as pontes. Há um problema do imposto sucessório, mas que o Rogério terá melhores condições para falar do que eu. Há algumas medidas, há alguns problemas. Essa questão da segurança social, é claro que o Governo pode pôr dinheiro na segurança social, mas há uma tradição
de olhar para a segurança social com alguma autonomia orçamental, é o problema da sustentabilidade, isso vai ter que ser tido em conta. Também há uma medida, há a questão do déficit externo, o déficit externo tem sido pouco falado, mas o déficit externo normalmente resulta de estratégias mais expansionistas do consumo, e pode acontecer, embora eles tenham razão, e há uma coisa que é certa, é que se houver uma expansão adicional do crescimento do produto, há uma parte que é compensada pelo multiplicador, ou seja, sempre que há aumento das despesas públicas, há crescimento económico, e o crescimento económico vem aumentar as receitas do Estado. Portanto, uma parte é compensada, seria de 1,5 mil milhões de euros para 600 milhões. E, portanto, essa compensação existe. Agora, há só uma medida que eu gostaria de falar, que é preciso muito cuidado com ela, que não havia agora referida na imprensa, mas que vi no princípio, que era para os trabalhadores pobres. É verdade, 1/3 dos pobres hoje são pessoas que trabalham, mas que ganham pouco. Era a perspectiva de haver um complemento de rendimento para essas pessoas. Isto é uma coisa muito perigosa, porque se isso acontecer, a grande generalidade das empresas vai passar a pagar menos. Vai passar a pagar menos à espera que o Estado resolva o resto do problema, não é? Portanto, há que ter... E haverá outras coisas, por exemplo, a questão das novas oportunidades. Na parte do reconhecimento de qualificações é importante, mas há muitos aspectos das novas oportunidades que são uma cópia do New Deal, do Blair, de Inglaterra dos anos 90, e que a Inglaterra se chamavam os MEC Degrees, não é? Isto é, qualificação para efeitos estatísticos, não é? Rogério Fernandes Ferreira, olhávamos justamente para a questão fiscal, a introdução ou reintrodução do imposto sucessório, há também aqui um voltar para trás naquilo que foi o acordo em matéria de IRC. Que avaliação faz a nível fiscal destas propostas? Bom, em primeiro lugar, volta-se sempre à questão fiscal como se a fiscalidade resolvesse os problemas da competitividade da economia portuguesa. Portanto, infelizmente, esta centralização na questão fiscal, quer dizer, não me agrada do ponto de vista da essência das políticas. Não é a fiscalidade que vai resolver os problemas da competitividade, os problemas do déficit, etc. Portanto, é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho apesar de tudo bom que a opinião pública tenha conhecimento de propostas que vão ser tidas em conta quando a elaboração do programa eleitoral do PS. Isto vai permitir, provavelmente, e julgo que este é o aspecto positivo, um aproximar, ou eventualmente um aproximar de soluções para criar maiorias que possam criar aqui alguma estabilidade e que julgo, como aqui tenho dito, necessárias para a tal década de que estamos aqui a falar, que é a próxima. No que respeita às medidas fiscais, o que saliento mais é a instabilidade com que o país se depara ao longo dos últimos anos e que parece que se vão manter no futuro. Quer dizer, esteve programado em 2014 com o acordo do Partido Socialista que a taxa do IRC iria baixar, iria sucessivamente baixando até 2017. Portanto, isso era um programa. Isto é anunciado no estrangeiro, portanto, os investidores internacionais... O AICEP leva isso com nas certeza, apresentações de PowerPoint. É uma coisa que sabe, e de repente, digamos, rompe-se o acordo e diz que afinal não é assim. Eu, aliás, nem sequer nesse momento fui favorável à diminuição da taxa, porque acho que isso não é por aí que os investidores investem ou deixam de investir. Mas o problema é que houve esta promessa. E, portanto, criar esta instabilidade agora à volta da taxa acho que é uma coisa bastante negativa. E o mesmo digo relativamente à questão do imposto sobre sucessões e doações. Eu relembro que esta questão do imposto sobre sucessões e doações foi discutida por volta dos anos 2000 e 2001 e foi até o Partido Socialista que, na altura, estudou esta questão e chegou-se à conclusão que o imposto sobre sucessões e doações ocupava 2 funcionários por serviço de finanças. Na altura estávamos a falar à volta de 700 funcionários públicos que se dedicavam a um imposto que gerava praticamente uma receita praticamente nula, que não se bastava a si próprio. Esse é precisamente o ponto que eu gostava de colocar, é que estamos a falar de imposto sucessório para heranças superiores a 100 milhões de euros. Na realidade... Peço desculpa, evidentemente, 1 milhão de euros. Na realidade, isto tem ou não algum tipo de impacto quantitativo naquilo que é a arrecadação fiscal? Repare, efetivamente, hoje terá muito mais impacto esta medida, portanto, gerará uma receita que não gerava na altura, por razões de um muito maior controle por parte do Estado, digamos, dos patrimónios individuais de cada um. Quer dizer, há 10 anos, aliás, no ano 2000, não havia o sigilo bancário, não era derrogado
como é hoje. E, portanto, com facilidade. Eu diria que a medida terá de facto algum impacto. Mas o sinal que se dá, o sinal que se dá é de instabilidade, aliás, como no IRC, acho que é muitíssimo negativo. Aliás, mais uma vez, o AICEP e quem anda no estrangeiro a falar sobre o sistema fiscal português, uma das coisas que anuncia é precisamente que Portugal não tem um imposto sobre a fortuna como existe em França e que em Portugal não há imposto sobre sucessões e doações. Aliás, dito de outra forma, temos um imposto de selo digamos, em que há uma isenção dentro da família nuclear, ou seja, entre cônjuge e para descendentes e ascendentes. Portanto, pelo que me parece, digamos, esta proposta quer abranger também esta situação de isenção. Porque nós continuamos a ter imposto sobre sucessões e doações. Temos um imposto de selo de 10% relativamente a transmissões gratuitas por morte ou em vida para terceiros que não sejam casados ou filhos ou pais. Exatamente. António Gaspar, o Pires de Lima quantificou estas medidas do Partido Socialista, fala em 2.200 milhões de euros, o PS fala em 460 milhões de euros. Os portugueses têm já nesta altura todos os dados para poderem fazer julgamentos da bondade de uma proposta e de outra? Não, vamos ver uma coisa, quer dizer, nós temos que olhar primeiro para a proposta do Partido Socialista e perceber o que é aquilo. Portanto, aquilo é um documento típico de escribas e fariseus. Portanto, não tem nada a ver, digamos, com aquilo que poderá ser a realidade. Portanto, há ali um conjunto de pessoas que eu não conheço, não faço ideia quem são aquelas pessoas que o Partido Socialista regimentou para fazer este documento, que pensam um conjunto de coisas. Eu gostava de ver lá escrito temas sobre a saúde, sobre a educação, que não há nada. Ainda não é um programa. Eu sei que não é um programa, sim, mas vamos lá ver, um programa que serve de base, um documento que serve de base ao programa do partido, com certeza que deve ter minimamente escrito um conjunto de preocupações. Quer dizer, a grande preocupação hoje das pessoas, se calhar, uma das grandes preocupações é a saúde das próprias pessoas. É a educação dos filhos, enfim, ou da família mais próxima. Depois há ali, digamos, uma série de incongruências típica dos escribas e dos fariseus, quer dizer, pessoas que teorizam muito, mas na prática não percebem nada do que se passa na prática, não é? Por exemplo, falam no investimento. Que o investimento vai aumentar não sei quantos %. Com que capital? Eu pergunto, com que capital é que esse investimento vai aumentar? Com o capital nos mercados é escasso. Há alguém que eu ontem ouvia desses escribas que produziam há ali uma ideia de introduzir a questão de um crédito fiscal ao investimento. Sim, mas deixe-me concluir, por favor. Eu ontem ouvi alguém dessas pessoas iluminadas que fizeram esse documento a dizer que, bom, de facto há uma escassez digamos, de capital, mas as taxas estão historicamente baixas e a banca está aí para fazer financiamentos. Isso são pessoas que não percebem nada do setor bancário, do setor financeiro. Estão a milhas, a léguas do que se passa no setor financeiro. De facto, todos os bancos anunciam que têm milhões e milhões e milhões para a revitalização das PMEs, para a revitalização da economia portuguesa. Se for lá uma PME normal, o banco estuda e diz não. Ou seja, a aceitação do risco de crédito por parte de quem concede o crédito, que depois poderá tornar em investimento, não é, nos seus projetos, não é fácil. Porquê? Porque os bancos hoje estão, e aqui com alguma propriedade, não é, estão, digamos, escaldados, não é como se costuma dizer, enfim, de uma forma muito popular, pelo que aconteceu anteriormente. Ou seja, basta ir ao boletim estatístico do Banco de Portugal, que saiu anteontem, e ver que o crédito concedido a empresas não financeiras, ou seja, às PMEs, há 2 anos e meio que o incumprimento desse crédito vem sendo cada vez em crescendo. Não há um mês em que tenha caído. Portanto, ou seja, há um conjunto de propostas... Mas esse é um problema que pode ser resolvido por um programa político? Não. Vamos lá ver. A confiança digamos, da economia, dos seus agentes económicos, também os agentes económicos, aqui estou naturalmente a contar com os bancos, tem muito a ver, digamos, com conforme isso se vai resolver. Por isso é que eu digo que é um programa de escribas e fariseus, um documento de escribas e fariseus, porque não entram em linha de conta com o que é a economia real, que é a economia financeira, concretamente, não é? Ligada à economia real, não é? Porque se entrassem com isso, não podiam de maneira nenhuma dizer que o crescimento do investimento vai ser, enfim, aqueles valores que vêm lá no documento. Portanto, há aqui digamos, um desfazamento muito grande de pessoas que não conhecem rigorosamente nada do que se passa na economia real e depois vão, digamos, de uma forma teórica e estão aqui a esquecer-se ou
ou não consideram, digamos, nesse documento, que basta o Banco Central Europeu deixar de fazer a compra de dívida como está a fazer, para que as taxas de juros subam logo, para que aquilo, digamos, aquele documento, conforme está redigido, não tenha qualquer tipo de aderência. Se eu já não tenho, agora, a meu ver, alguma aderência à realidade, passará a não ter um conjunto de aderências à realidade. Portanto, há aqui uma situação muito complicada, a meu ver, que traduzindo aquele documento, ou aproveitando aquele documento para um programa do Partido Socialista, vão ter que entrar, digamos, em linha de conta com muitas variáveis que não entraram e vão ter, sobretudo, que se abeirar e se juntar de pessoas que saibam as relações e as interações que existem na economia real e na economia financeira. Mário Caldeira Dias, há aqui um grande se neste documento do Partido Socialista, é que é um conjunto de propostas que diz, bom, com estas propostas Portugal cresce. E é por causa desse crescimento que nós vamos conseguir sustentar estas propostas. Ora, todas as entidades internacionais, OCDE, Fundo Monetário Internacional, estão muito pouco otimistas para a economia europeia em geral, para países que até estão melhor do que Portugal. É um risco desse ponto de vista, não? Também há aqui uma ilusão que nós não podemos ter, ou seja, não se fazem... Isto não são processos de adivinhação, são previsões, não é? E não se fazem previsões sem grau de risco, quer dizer, isso é normal, mas até inclusivamente nós verificamos que o governo anterior, todas as previsões que fez, acabaram de ter sempre uma realidade muito pior do que aquela que jamais se previa, não é? Portanto, não podemos imaginar que isto são processos de adivinhação certa sobre o futuro. Agora, o que é certo é que, sendo o crescimento a maior ou menor grau, havendo uma expansão da despesa, do consumo, das despesas públicas, ou uma redução dos impostos, é óbvio que há um efeito multiplicador, não é? Esse efeito multiplicador, em geral, é maior que 1, e isso terá efeitos positivos no crescimento económico. Agora, se é 2, se é 2,1, se é um bocadinho menos... A questão é sempre se compensa aquilo que se gastou. É claro que os riscos vêm... Sim, não se compensa e, aliás, essa diferença está assumida, não é? Mas os riscos são de outra natureza. Por exemplo, os preços do petróleo, por uma razão qualquer, aumentarem. O preço dos juros aumentarem também por uma qualquer razão, que irão ter um peso direto no orçamento. As pessoas às vezes esquecem-se que este ano estavam previstos no orçamento 7,88 mil milhões de euros de juros, não é? Portanto, esse tipo de coisas, constituem de facto um risco para o orçamento e para o déficit, podem surgir, quer dizer, um conflito, o problema da Grécia, quer dizer, toda uma questão qualquer pode alterar outras coisas. Agora, nessa componente, embora com algum grau de risco, mas os problemas da expansão pelo consumo são outros, é a questão do déficit, mas é sobretudo uma coisa que gostaria de ver melhor esclarecida, que é o problema do déficit externo, não é? E a ser assim, de facto, o Governo vai ter que fazer um esforço adicional muito grande na promoção das exportações, que hoje, felizmente, muitas delas são para países externos, é verdade, mas vai ter que ser feita uma compensação muito grande pelo lado das exportações para que isso corra bem do lado do déficit externo. Mas essas previsões do crescimento, quer dizer, apesar de tudo, não estarão muito longe daquilo que é a realidade se algumas variáveis de base se mantiverem na mesma, não é? Rogério Fernandes Ferreira, também há aqui uma questão que se chama Europa. Ora, Portugal está obrigado, como todos os países, a entregar um PEC em Bruxelas, um PEC que pode ser avaliado com nota positiva ou nota negativa. Um PEC que fosse inspirado neste conjunto de propostas do Partido Socialista teria o aval de Bruxelas, porque a mensagem aqui é possível estar no euro sem austeridade. Estou a citar António Costa. Eu diria que, digamos, aquilo que temos visto das nossas entidades criadoras, onde está, de facto, a Comissão Europeia, de facto, a visão tem sido um pouco diferente desta. De qualquer forma, aproveito para dizer que acho que é importante que o Portugal se recoloque um bocadinho numa área geográfica, não necessariamente aquela que tem vindo a ser a política dos últimos anos. É preciso recentrar Portugal também em função da África e em função da América Latina, que é uma coisa que não tem sido feita. Quer dizer, Portugal só pode ter também alguma força na Europa se, de facto, não depender tanto da Europa e tiver, de facto, muito interesse e muitos interesses noutros países, nomeadamente os países de língua portuguesa, na América Latina, em África e até na Ásia. Portanto, acho que é um momento certo para também se discutirem estas questões da recentralização de Portugal no mundo e de uma política, digamos, internacional, fiscal também, que seja efetivamente estratégica para o nosso país. E já agora, porque o Mário Caldeira Dias estava a colocar a tónica na importância das exportações fazerem o seu papel numa nova política
económica em matéria fiscal. Este quadro que se parece aqui sugerido nestas medidas favorece de facto esse crescimento das exportações? Repare, eu acho que, sob certa maneira, acho que não favorece precisamente porque cria instabilidade ao investimento estrangeiro. Precisamente porque se estão, no pressuposto que se irão tomar estas medidas, o sinal que se dá é que, de facto, há uma grande instabilidade fiscal. Uma das coisas que eu sinto quando estou no estrangeiro e que me perguntam os investidores externos é precisamente se estes regimes fiscais favoráveis que existem em Portugal não vão mudar a curto prazo. E perguntam mais se, digamos, se a nossa Constituição permite que se aplique retroativamente medidas novas. Portanto, as pessoas têm, de facto, estas preocupações. E, portanto, acho, de facto, também importante que, numa política que seja para a próxima década, que se tenha muito isto em consideração. Aquilo que se diz não se pode depois mudar com facilidade anualmente na lei do orçamento ou mesmo até de 4 em 4 anos. Quer dizer, há aqui, se estamos a pensar numa política internacional a 10 anos, não podemos, no ano passado, ou há 2 anos, estarmos a dizer que o IRC, de facto, vai baixar e agora, de repente, afinal, não vai baixar. Precisamos de compensar a diminuição da taxa de empregadores e trabalhadores da Segurança Social. Portanto, é este aspecto da estabilidade que julgo que é muito premente estar em cima da mesa. No interior do Partido Socialista e na Comissão Política que reuniu anteontem, houve aqui algumas dúvidas em relação a algumas medidas, nomeadamente à questão da TSU e também dos despedimentos conciliatórios. São 2 questões que merecem a sua atenção, António. Sim, acho que merecem a minha atenção e a atenção de todos, não é? Porque, de facto, aquilo que foi... Enfim, as dúvidas foram levantadas com toda a pertinência, não é? Porque se vão baixar, digamos, a TSU, e veio logo, e acho com todo o cabimento, a senhora que é representante dos reformados e pensionistas dizer que tudo aquilo que seja para baixar a TSU pode pôr em causa as pensões futuras, não é? E não se percebe também como é que isso pode acontecer, portanto... Corre-se o risco das empresas entenderem a diminuição da TSU como um aumento do trabalhador? Não, eu acho que esse risco não se corre. A meu ver, não se corre esse risco. Agora, correm-se os riscos, de facto, dos trabalhadores terem... Os trabalhadores hoje no ativo, amanhã na reforma, terem, digamos, uma expectativa para a sua reforma que depois pode não ser exatamente aquela que criaram, não é? Mas eu gostava de sublinhar, de facto, em termos do Partido Socialista, do documento do Partido Socialista, que eu há bocado não referenciei, gostava de referenciar 2 coisas que o separam do documento que tinha sido apresentado pelo Governo. De um lado, desde logo, a visão que cada um tem do crescimento económico, portanto, que é diferente, a forma de lá chegar é diferente, e, por outro lado, a visão que cada um tem de Estado. Ou seja, o Partido Socialista mais Estado, naturalmente, o partido, enfim, a coligação que está no Governo, o Partido Social Democrata, menos Estado. E quando digo menos Estado ou mais Estado, estou-me a referir, naturalmente, à forma que está prevista, num caso e noutro, da retribuição dos funcionários públicos. Portanto, digamos, o dar outra vez aos funcionários públicos, ou fazer voltar atrás de uma forma muito mais rápida ao Partido Socialista a situação que tinha em 2011, antes da crise, não é? Em termos da massa salarial, e o partido do Governo tem uma canalização completamente diferente. Portanto, acho que são estes os 2 grandes, porque em termos gerais, em termos de linhas muito gerais, aquilo penso que são pequenas diferenças, aquilo que os separa. Agora, há de facto 2 diferenças de base, que é a visão que cada um tem do Estado e, por outro lado, a visão que cada um tem do crescimento económico, das formas de chegar a esse crescimento económico, como é que lá chegamos, de um lado e do outro. Mário Caldeira Dias, justamente ontem Marcelo Rebelo de Sousa dizia que era preciso aproximar os 2 programas, que os 2 tinham méritos, um pensava mais nas famílias, o PS devia pensar mais nas empresas porque pensa mais nas famílias e o PSD-CDS mais nas famílias porque pensa mais nas empresas. Consegue ver estes 2 grupos a trabalhar em conjunto com estes 2 pontos de partida, a PEC e este programa? Não, se tiver que ser, acho que os tempos mudam. Já houve um Bloco Central, que não é de boa memória, mas antes, pelo contrário, quer dizer, não está outra vez excluído e até pode ser uma condição indispensável para a governabilidade do país. O que o Marcelo está provavelmente a ver é que nenhum deles terá maioria absoluta, não é? Também é provável, e neste momento seria até desejável, que a coligação não se repetisse, não é? Na medida em que ambos devem estar disponíveis para uma coligação com o PS, até também porque o PS não vai fazer uma coligação com outra coligação, não é? É sempre difícil acontecer. Para tal escolher um deles, naturalmente o grande parceiro é o PSD.
Nós podemos estar em situação tão difícil, porque a situação do país ainda é muito difícil e vai ser, durante muitos anos, muito difícil, que os partidos do centro teriam a obrigação de se entender para bem do país, no fundo. Para bem do país e para governarem juntos e não estando cada um a pensar quem é que devia tramar o outro. Não é uma solução fácil, mas pode ser a única solução possível, não é? Para a governabilidade do país. E o Marcelo está certamente a pensar numa hipótese que por ele é completamente legítima, exageradamente, que é para vir a ser o próximo Presidente da República. Nessa perspectiva... É um problema com o qual ele vai ter que lidar. E está já a fazer o seu caminho, que me parece um bom caminho, porque neste momento não se está a ver muitas alternativas a um bloco central. Quer dizer, não estou a ver. A não ser que haja um apoio parlamentar, mas isso é instável. Portanto, uma solução com alguma credibilidade e com alguma estabilidade no tempo era uma coligação PS-PSD. Deixa-me só colocar-lhe mais uma questão que tem uma resposta rápida. Repetir aqui o problema da Europa. Um programa deste género do Partido Socialista esbarra ou não com a política da Europa? Não esbarra, porque a Europa também foi mudando um pouco ao longo do tempo. E, além disso, o nosso governo reconheceu que foi para além da Troika. E a Troika, também já organismos da própria Troika reconheceram que tinham ido longe demais. Quando se põe uma austeridade de tal forma dura que mata a economia e assim quebra as receitas e que obriga a mais austeridade, quando se subavaliam os multiplicadores, está tudo dito. Portanto, é claro que tem que haver possibilidades de combinações diferentes entre a austeridade e o crescimento económico. E isso, no fundo, o PS vai fazer aquilo que já há muito tempo se anunciavam, que o nosso governo tem mantido, porque é, no fundo, o crédito que ele tem é esse, porque senão não se pode acusar ele próprio de ter feito austeridade a mais, não é? Mas é óbvio que essa combinação existe e é óbvio que a Europa vai sustentar desde que as metas orçamentais sejam respeitadas. Meus senhores, obrigada pela vossa presença. Desejo-vos um bom fim de semana. O Conselho Consultivo fica por aqui.